Fala aí pessoal, tranquilo? Como que vocês estão? Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre o que é importante na hora de escolher uma cidade para morar, o que vocês gostam na hora de pensar numa cidade para morar, porque tudo que eu vou falar aqui hoje é com base no que vocês mandaram lá no meu Instagram na semana passada, @levitalk, LEVVITALK. Eu perguntei o que vocês consideram como um critério na hora de escolher uma cidade. E eu fiz esse conteúdo lá depois de ter divulgado a lista com as melhores cidades para poder morar no Brasil, que eu também já divulguei aqui no YouTube. E eu gostei muito das respostas, dá pra gente comentar muitas coisas. E se você gosta de conteúdos que tem a ver com experiências culturais, outros países, outros estados, idiomas, você tá no canal certo. Só clicar aí no botão de se inscrever para você continuar recebendo esse tipo de conteúdo aí para você toda semana, beleza? E agora vamos aqui às respostas que vocês mandaram lá no Instagram. E a primeira resposta da @dehelena foi praia. E aqui teve mais gente que falou praia. Deixa eu ver quem mais falou praia. Foi a @eu_carolbic. Ter praia na cidade ou perto. Eu acho que praia aí é uma coisa que sempre chama muito a nossa atenção. Eu pessoalmente cresci aqui perto do mar. Eu sou aqui do interior do Rio de Janeiro, Campos Goytacazes. Então, desde muito novinho, frequento mar, frequento praia. A praia onde eu cresci aqui não é perto, que dá para ir andando, precisa ir de carro ou de ônibus, e aí no mínimo meia hora. Mas isso é perto, né? Em compensação a quando eu fui morar em Belo Horizonte, e ali eu fiquei, nossa, a muitas horas de distância da costa. Foi um pouco estranha essa sensação de estar morando num lugar que está tão longe do mar, que eu passei a vida toda sabendo que o mar estava logo ali, meia hora, 40 minutos de carro, uma hora de ônibus no máximo. Então, para mim, praia é uma coisa que faz muita diferença. Eu gosto muito, eu não vou sempre, mas só de saber que o mar está ali, sabe, pertinho de mim, então era um pouco sufocante para mim não ter isso lá em Belo Horizonte. Porém, uma coisa que eu falei lá no Instagram é que se pelo menos tiverem boas cachoeiras perto da cidade, isso já dá uma compensada, como é o caso de Belo Horizonte, que tem Serra do Cipó perto, Cachoeira de Macacos e outras cachoeiras lá em Brumadinho. Tem algumas cachoeiras, eu visitei uma na última vez que eu fui a Belo Horizonte em dezembro do ano passado. Só que isso realmente é uma coisa que pesa na hora da gente escolher uma cidade. Só que, lembrando que se você mora muito perto do mar, acaba que não é tão vantagem, porque tem um problema da maresia que enferruja as coisas, e cidades que tem praia, que são turísticas, no período de verão fica bem ruim, fica bem impossível, é muito turista, tem falta d'água às vezes, fila para ir na padaria, fila para tudo. Então tem os prós e os contras de morar perto do mar. A próxima resposta que deram aqui foi: não tendo democratas igual Trump tá bom. A pessoa que usou democratas, eu acho que a pessoa quis dizer o arroba é @IgorChagasV. Eu achei que quis dizer republicanos, né? Porque o Trump ele é um republicano, e nos Estados Unidos, para quem não sabe, os republicanos são conhecidos por serem mais conservadores nas questões que envolvem comportamento, né? E mais liberais na economia. E a galera que é democrata é conhecida por ser mais progressista e com ideais um pouco mais alinhados ao que a gente chamaria de esquerda. E aqui ele está falando um ponto que para mim faz muito sentido, até porque ele complementou aqui falando menos bolsonaristas, o Igor Chagas, o Igor Chagas V, que tem a ver aí, basicamente o cenário político, né? Para onde a gente vai, se é uma cidade que é recheada e tomada por pessoas reacionárias, por pessoas intolerantes ou por pessoas que, né, vão muito contra os seus ideais. E não que a gente tenha que viver numa bolha, não que a gente não tenha que conviver com quem pensa diferente. Só que também existe uma questão de autocuidado, de autoproteção que a gente tem que ter, e é bom a gente ter isso em mente na hora de procurar uma cidade. Para mim, pelo menos, eu tomaria cuidado com isso. Isso às vezes faz diferença no prédio que você vai morar, tem bairros que você vai morar, mas às vezes não tem muito como fugir. Isso é uma coisa que eu falei lá no meu perfil também, porque as cidades aqui no Brasil, pelo menos, que têm os maiores índices de desenvolvimento, que são cidades com salários mais altos e, enfim, uma infraestrutura melhor, tendem essas cidades, naturalmente, povoadas por pessoas com mais condições financeiras, e boa parte das pessoas com condições financeiras mais elevadas no Brasil são pessoas com um perfil um pouco mais conservador, com um perfil um pouco mais tradicional, e que acaba virando um ponto ali a se avaliar, se é algo que faria muita diferença para você. Pelo menos para mim faz diferença, porque eu quero poder estar num lugar e saber que as pessoas me respeitam pelo que eu sou, saber que eu não vou
precisar ter medo de sair na rua à noite, ser confundido com bandido, saber que eu posso sair na rua e demonstrar afeto por alguém do mesmo gênero, caso eu esteja em um relacionamento com alguém do mesmo gênero e eu não vou sofrer violência. Então, para mim, isso faz muita diferença. Um próximo aqui que trouxeram foi segurança, a @SamaraSent. Ela faz um conteúdo muito bom lá no Instagram dela, da vida dela na Europa. Vão lá seguir. Também o Emerson, @Emerson, trouxe também segurança em primeiro lugar. Então, segurança é uma coisa que, assim, eu falei lá com o pessoal. Eu, para quem me conhece, não sou a favor desse discurso vira-lata, de tipo, o Brasil é horrível, o Brasil não presta, todo o país é melhor, etc, etc, etc. Mas a gente tem que ser justo nas qualidades e nos defeitos. Se realmente a segurança pública no Brasil é um grande problema, né? É um grande problema que não tem uma solução fácil, que a gente sabe que não vai ser resolvido do dia para a noite, envolve uma série de questões que, enfim, não vou entrar aqui agora. E quando eu morei nos Estados Unidos, na maioria dos lugares que eu fui, com exceção de Atlanta um pouco, foi muito doido a sensação de poder andar à noite sozinho, sem medo de ser assaltado. Dentro da minha universidade, né, eu andava mexendo no celular tarde da noite. Em Chicago também, a maior parte do tempo eu andava ali mexendo no celular, na rua. Atlanta, eu já senti um pouquinho mais de receio, porque não é uma cidade tão segura assim, dependendo de onde você tá, não se compara com a violência que a gente encontra no Brasil, mas esse fator de não viver com medo, andar na rua e não precisar, sei lá, aqui no Brasil, se eu vou mexer no meu celular, eu não vou mexer no celular andando na calçada, eu vou entrar numa farmácia, num comércio, vou mexer no meu celular, para não correr o risco de passar alguém e puxar o celular da minha mão. Isso é uma coisa que, principalmente se você não estiver em lugares turísticos em outros países que têm um índice de desenvolvimento maior que o nosso, você não tem esse medo. Isso é uma coisa assim muito doida assim de pensar, sabe? Então, realmente, segurança conta. E aqui no Brasil tem uma diferença boa de segurança entre as cidades também. Em Belo Horizonte, eu me sentia muito mais seguro do que aqui na minha cidade, Campos do Goytacazes, no interior do Rio, por exemplo. Não que Belo Horizonte seja perfeito, mas eu percebia que os relatos de assalto ou de crimes um pouco com mais violência não era tão comum quanto aqui na minha cidade. Então eu também senti um pouco isso, só que eu quase fui roubado no ônibus, mas isso é uma outra história, a gente pode deixar para um outro dia, comenta isso se vocês querem saber. Aqui, uma outra pessoa que também tinha falado de segurança foi a @GabiCVLRH, que deve ser de Carvalho. Ela falou primeiro afetos, depois segurança. Afetos, esse é um ponto muito bom, eu acho que isso envolve a nossa ambientação num espaço novo. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre como se adaptar numa cidade nova, e a coisa mais difícil, gente, isso assim, pode ser outra cidade no Brasil, pode ser outro lugar no mundo, é a gente fazer amizade, é a gente se sentir acolhido, é a gente criar uma nova rede de apoio emocional, que nunca vai ser igual a da nossa família, da cidade onde a gente morava, nunca vai ser igual dos amigos da cidade onde a gente morava, mas faz muita diferença se você vai para um lugar que é mais acolhedor. Em Belo Horizonte eu me senti muito acolhido no período que eu morei lá, as pessoas me receberam muito bem, as pessoas foram muito simpáticas. Ao mesmo tempo, eu sentia uma dificuldade maior de fazer amizades de fato no início, ainda que eu fosse bem recebido, mas com o tempo eu fiz grandes amigos lá. Então, eu considero Belo Horizonte uma cidade afetiva, eu considero. Eu sei que tem cidades que são menos, por exemplo, São Paulo, até por ser muito gigante, você ser só mais um no meio da multidão. Então, isso são coisas que fazem muita diferença mesmo. Custo de vida. Eu tô custo de vida aqui em 2 lugares. A @GPeçanha, com 2 P's, falou. E também custo de vida, o Emerson falou custo de vida. E aqui, realmente... E aí que tá o problema. Geralmente a cidade que é mais segura, a cidade que tem mais natureza, a cidade que é mais perto do mar, costuma ser a cidade com um custo de vida mais elevado. Por exemplo, Vancouver, no Canadá, que é tido como uma das melhores cidades do mundo. Melbourne, na Austrália, também é uma das melhores do mundo, e são cidades caríssimas de se viver, então é muito difícil achar esse equilíbrio. Só se for uma cidade pequena, e aí vem os problemas de ser uma cidade pequena, enfim, mas custo de vida realmente. Karenzita, falou natureza, praia, cachoeira. E aí, beleza, a gente falou de praia, cachoeira, mas para mim, áreas verdes, parques, praças, que a gente possa ir, que a gente possa, sabe, descomprimir. Fim de semana lá em Belo Horizonte, eu ia muito para as praças que tem lá. Belo Horizonte tem boas praças, como a Praça do Papa, como a Praça Floriano Peixoto, que era perto da minha casa, que eu ia muito. Tem um parque municipal, tem o Parque das Mangabeiras, Serra do Curral, eu ia em todos esses parques
e era muito bom ali no meio da cidade ter esse refúgio, ter esse lugar para respirar, para ler um livro. Então, para mim, isso é muito bom, assim, faz muita diferença. Alguém falou aqui também, o Emerson ainda, ele falou de receptividade a pessoas LGBT. E esse daqui é um ponto muito importante, porque muitas pessoas que são cisgêneras e que são heterossexuais, né, cis-hétero que a gente fala, ou seja, pessoas que não são LGBT, não tem noção disso, porque muitas vezes tem lugares em que a gente não pode ser a gente mesmo. Você não pode se vestir talvez do jeito que você gosta, porque às vezes aquele lugar é muito conservador, e se um homem veste roupas tidas como, entre aspas, femininas, ele vai sofrer olhares, ele vai ser mal atendido, ele pode sofrer até violência. Da mesma forma, se uma mulher se veste com roupas mais ditas, entre aspas, masculinas, acaba sendo menos seguro também, quem dirá para pessoas trans. Esse é um ponto que faz muita diferença, demonstração de afeto também. Se você está num relacionamento com alguém do mesmo gênero, se você vai poder andar de mãos dadas, é uma coisa básica, você vai poder abraçar aquela pessoa, existe toda uma tensão, dependendo do bairro, dependendo da cidade, do país. E existem países que até hoje é crime de ser preso, você se declarar uma pessoa LGBT. Então isso é uma coisa que realmente a gente precisa pensar. E isso faz muita diferença no Brasil entre cidades no interior e cidades na capital. Geralmente as capitais são um pouco mais abertas, um pouco mais progressistas. Vamos dar um exemplo, a cidade do Rio, a cidade de São Paulo. Mas à medida que você vai para o interior desses estados, onde estão essas cidades, acaba sendo muito mais hostil às pessoas LGBTs, e a gente precisa se podar, a gente precisa tomar um cuidado a mais. E enfim, isso faz parte, realmente é um fator. E aqui, já se encaminhando para o final, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva para poder conversar sobre experiências culturais, cidade, viagem. Eu gosto muito desse tipo de assunto e vocês vão receber toda semana. Falando sobre mobilidade urbana, o @jessicamota. Não ter qualidade de vida em uma cidade que você leva mais de 1 hora para chegar no trabalho. Com certeza. Eu tive o privilégio de morar perto do meu trabalho quando morei em Belo Horizonte. E foi uma experiência muito boa, porque, nossa, em 10 minutos eu estava no meu trabalho pegando transporte público. Mas isso é uma coisa de gente muito privilegiada. Eu sou da área de TI, hoje eu trabalho de casa. E é surreal o tempo que o brasileiro passa em transporte público. É muito doido. Muito doido mesmo, assim. Eu, quando mudei em Atlanta mesmo, eu levava 1h30, quase 2 horas para chegar no trabalho, para ir, e mais 1h30 para voltar. Isso porque eu estava lá nos Estados Unidos, que tem uma outra infraestrutura, o ônibus não via tão lotado, o metrô eu chegava na hora. Então, no Brasil, isso faz muita diferença mesmo. E aqui também, a Carol Rusch, a Carol Rusch, falou padaria. Eu achei ótimo isso, porque fora do Brasil, muitos lugares não tem uma cultura forte de padaria. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu não via tanta padaria nas ruas. Se você quisesse comprar itens de padaria, você tinha que ir no supermercado. Pasmem, né? E o @SilvaNunesR falou, um lugar que eu visse que tivesse uma comunidade preta boa, viver só em meio de brancos é tenso. Isso aqui vem ao ponto, um pouco do que a gente falou de pessoas LGBTs, ou de lugares mais conservadores. E eu, quando morei em Atlanta, numa cidade de maioria negra, foi uma experiência muito diferente. Eu me sentia muito mais seguro em alguns espaços, de você receber menos certos olhares, de eu poder usar meu cabelo, de eu poder ser quem eu era, sem me preocupar tanto. Não que a gente fique livre de sofrer racismo nesses lugares, mas dá um conforto maior. Eu também vivi isso na Índia, porque lá na Índia, embora a maioria não seja negra, seja da etnia marrom, que a gente chama, né, os asiáticos de pele escura, com os traços como de indianos, como de paquistaneses, como do pessoal do Nepal. E lá foi uma experiência muito boa, estar num país em que a maioria se parecia comigo. E aí muita gente não entende, acha que é uma questão narcisista, ou acha que não, gente, é uma questão de você se sentir mais confortável sabendo que você não vai receber certos comentários, que você não vai receber certos olhares, ou ser confundido com um bandido, talvez, que é uma coisa super comum aqui no Brasil. Mas esse é assunto para um outro vídeo. E eu quero saber agora o que você acha importante ter numa cidade para poder morar lá. Eu quero muito saber o que você valoriza, o que você acha legal. E se vocês querem, se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo comentando o que vocês responderam aqui. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui e vejo vocês no próximo vídeo.